Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 10, 31 ao 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei: Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como essa leitura é interessante. Mostra aí duas coisas que parece que saltam aos olhos, né? Primeiro, essa questão aí da perseguição, né? Nada contenta os judeus, né? Nada satisfaz os seus questionamentos, a sua vontade ou até mesmo, digamos assim, as suas dúvidas vinda da parte de Jesus. Jesus faz obras bem feitas, boas, e não os convence. Jesus fala e eles não aceitam. E Jesus diz que ele é as suas obras e o que ele fala é tudo aquilo que o Pai mandou ele fazer. Então é difícil ali de satisfazer ou de convencer aqueles que simplesmente não querem aceitar o que Jesus está fazendo, não é? Uma segunda coisa que aparenta aqui nesse trecho é que Jesus meio que teve que sair meio fugido, né? Porque eles queriam apedrejar. Então vejam como era o costume ali, a cultura. Se alguém atira, digamos assim, a primeira pedra em Jesus, é possível que todos o apedrejem e o matem, digamos, antes da hora e de uma forma que não estava previsto nas Escrituras. Então, nós podemos verificar aí essa grande discussão, né? A missão de Jesus ali, tudo aquilo que ele faz, toda os seus passos, os seus caminhos, cada vez que ele vai para perto do templo, cada vez que os judeus vêm para perto dele, é sempre aquela discussão, aquela polêmica, porque os judeus simplesmente não aceitam, né? Mas eles não aceitam Jesus porque Jesus não é um dos rabinos, não é um dos mestres da lei, não é alguém que foi se submeter ao templo, mas estava anunciando e realizando sinais em nome de Deus. E o principal, o mais difícil para eles aceitar é essa questão de Jesus dizer que era filho de Deus, né? E que era Deus. Tanto é que Jesus, na leitura de hoje, ele cita a escritura que no Antigo Testamento fala que o homem é um Deus, né? É um pouco abaixo de Deus. Como diz Jesus aqui, a escritura não disse, na vossa lei não está escrito, eu disse, vós sois deuses? Então, no Antigo Testamento tem uma passagem assim. Mas eles também não aceitam a argumentação de Jesus. E muitas vezes, todas as vezes, os argumentos de Jesus são consistentes. Eles não têm resposta, eles não têm como convencer, como dizer que é diferente ou como mostrar que Jesus está errado. Porque Jesus não está, né? Em todas as circunstâncias, Jesus sempre mostra a verdade, mas simplesmente eles não aceitam, né? Então Jesus mostra aí um aspecto para nós também, de todo aquele que procura ser bom, que procura ser justo, que procura ser fiel, que procura servir e seguir a Deus, que vai sofrer, que vai ser difícil, que vai ser perseguido de alguma forma, que vai ser rejeitado de alguma forma. E é assim, nós olharmos a nossa vida, olharmos as circunstâncias atuais, os tempos atuais, é assim, aqueles que são bons, eles serão perseguidos. Se olharmos há pouco tempo atrás, algumas pessoas influentes que eram boas, né? Vamos olhar Madre Teresa de Calcutá, vamos olhar os próprios papas, os últimos que a gente teve, né? Nem precisa olhar muitos anos, muito tempo atrás, né? Vamos olhar pessoas
cristãs aí de pouco tempo atrás é fácil de achar. E nós vamos ver que eles foram perseguidos, que foram rejeitados, que foram questionados, que não foram aceitos, né? Então, é isso que Jesus nos mostra hoje. A bondade, a misericórdia, a fidelidade a Deus vai encontrar resistência no mundo porque o mal ainda está solto e os maus ainda rejeitam e continuam sempre à espreita para tentar derrubar ou tentar praticar aquilo que está no coração deles, que é a maldade, contra aqueles que são bons e que servem a Deus. Então, não desanimemos, não nos entristeçamos com isso, mas continuemos firmes na alegria, confiando que o Senhor está sempre conosco, escuta a nossa voz, os nossos clamores e caminha com aquele que o segue. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.